Irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos revelam, assim como desde o princípio, a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz. A palavra de Deus que não passa. A palavra de Deus que não se termina, mas que vai se perpetuar por todo o tempo. Por isso, é importante nós também abrirmos os nossos corações para a palavra de Deus. Abrir a nossa mente para podermos também entender qual é a mensagem, qual é a missão que o Senhor tem para nós. Não somos peregrinos e forasteiros no mundo que nós vivemos, mas nós estamos e somos chamados pelo batismo também a sermos propagadores da sua palavra. E assim nós também vamos construindo o reino de Deus, que nós fazemos parte também deste reino. O povo de Israel, como escutamos na primeira leitura, voltava do exílio, aonde não podiam escutar a palavra de Deus, aonde não podiam manifestar a sua fé. E quando voltam, o sacerdote Esdras vai chamar a comunidade para refazer a aliança de novo com Deus através da palavra, através da leitura do livro do Deuteronômio, que trouxe toda a história da salvação, a colocação da lei diante da comunidade. Agora o povo então pode novamente escutar a palavra de Deus. E claro, primeiramente, eles fazem um exame de consciência, eles se colocam por terra, com o rosto por terra, neste sinal de penitência, porque certamente foram para o exílio justamente porque não viveram a palavra, não viveram a lei do Senhor. E em consequência, pela atuação das autoridades, tanto civis como religiosa, o povo é levado para o exílio. Então nós também, Deus não castiga ninguém, nós sofremos as consequências dos nossos atos. Às vezes a pessoa tem costume de dizer, deturpam a palavra de Deus. É Deus que está castigando. Não, Deus não castiga. Nós sofremos a consequência dos nossos atos e também nós nos afastamos de Deus quando estamos em pecado. Não escutamos mais a sua palavra, abandonamos muitas vezes a participação na vida da comunidade, nós nos afastamos de Deus porque nós tomamos consciência da nossa falta, do nosso pecado. Deus está sempre presente, Deus está constantemente trazendo para nós, Deus está constantemente falando conosco, através da sua palavra, através da Bíblia. As pessoas dizem às vezes, olha, eu estava triste, angustiado, passando por problemas, abri a Bíblia, olha, estava escrito para mim, aquela palavra era para mim. E porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é atualizada a cada momento. Porém, nós temos que aceitar a palavra de Deus. E claro, praticar, só meditar a palavra de Deus, não adianta muitas vezes. Nós temos que trazer para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela deve trazer mudanças também na nossa vida. E mudanças concretas. Devemos mudar verdadeiramente as nossas atitudes a partir da palavra de Deus. E depois o povo se alegrou, fez festa, porque aquilo que eles escutaram, voltar à aliança com Deus, voltar-se para Deus, trouxe
a verdadeira alegria para toda a comunidade, que por muito tempo havia estado longe de Deus. Agora podem viver a sua fé, podem escutar a palavra de Deus e assim voltar a esta comunhão com Deus. E no Evangelho, Lucas, ele coloca primeiramente o que ele escreveu. A palavra que ele escreve, a palavra do Senhor, o Evangelho, ele não escreve porque imaginou, pensou apenas, mas pelo testemunho que a palavra do Senhor deu, primeiramente aos apóstolos, aos discípulos do Senhor, aqueles que acompanharam Jesus, e, claro, esta palavra através deles, através de tantos missionários e missionárias pelo mundo, chegou até os dias de hoje, até nós, e vai continuar sendo propagada nos 4 cantos do mundo. A palavra de Deus, ela não fica estagnada, ela não fica parada, mas ela vai seguindo. E nós, como diz a segunda leitura, que somos membros do corpo de Cristo, né? Somos muitos, mas fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, assim como o nosso corpo, né? Tem diversos membros, e se um membro fica doente, todo o corpo padece. Assim também é na igreja, assim também é conosco, na nossa comunidade. Se a nossa comunidade, às vezes, é uma comunidade enferma, é uma comunidade que não vive a palavra de Deus, é uma comunidade parada, todo o corpo vai sofrer, né? É comum, às vezes, em alguns lugares dizerem, né, quando tem que mudar os conselhos da comunidade, vamos pegar o fulano, a fulana, que só critica a comunidade e não faz nada, vamos colocar ele para dirigir a nossa comunidade. Quem vai padecer? Vai padecer toda a comunidade. Se já não participava, não fazia antes, vai continuar não fazendo, né? Ou às vezes vai se tornar o dono ou a dona da comunidade. E a palavra de Deus, então, ela não vai adiante. A palavra de Deus, ela não vai surtir o seu fruto dentro da comunidade. Então nós também temos que estudar sempre, né? Ir nas Sagradas Escrituras, ler a Bíblia, né? Trazer esta palavra para a nossa vida, para que os verdadeiros frutos deste corpo apareçam dentro da nossa comunidade, que são os diversos dons que nós temos dentro da nossa comunidade, esses diversos dons que dão a grandiosidade da nossa igreja e que fazem este fermento na massa que diz nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que vai adiante, vai engrandecendo a nossa comunidade, vai engrandecendo a nossa igreja, através da palavra do Senhor. E Lucas escreve a Teófilo, que quer dizer amigo de Deus. Nós somos os amigos de Deus, porque nós somos chamados pelo Senhor para viver a sua palavra, viver esta unidade com o Senhor. Porém, nós temos que ter o cuidado para muitas vezes não manipular a palavra do Senhor, né? Às vezes, para justificar pecados, nós queremos usar da palavra do Senhor, né? É muito comum, às vezes, a gente escutar aquele refrãozinho chato, né? Que as pessoas dizem às vezes, principalmente aqueles que infelizmente têm o vício do alcoolismo ou estão entrando nele, né? Que Jesus, se não fosse para beber, ia transformar o vinho em água, não a água em vinho. Isso é pecado, pecado grave, porque eu estou manipulando a palavra de Deus para poder viver no pecado. Às vezes usamos da palavra de Deus também para justificar a mentira, né? Tem pessoas que dizem, eu menti para ajudar a pessoa. Realmente, você ajudou a pessoa. Você ajudou a pessoa a ser pior. E quantas vezes acontece que usando da palavra de Deus para justificar a mentira,
depois a pessoa vai dizer: eu não pedi para você me defender, e você passa por ruim, né? Passa pelo bobo muitas vezes, né? Então, não manipular a palavra de Deus em benefício próprio, né? Não manipular a palavra de Deus para justificar pecados. Então, estamos cometendo às vezes um pecado maior ainda do que aquele que talvez a pessoa ou nós mesmos próprios podemos ter feito. Então, escutar a palavra de Deus, colocá-la em prática na nossa vida, trazer para a vida, transformar o nosso coração, transformar a nossa vida através da palavra do Senhor. E ela vai continuar surtindo os seus frutos, né? Continuar levando a palavra de Deus a tantas pessoas que muitas vezes sofrem e que, escutando a palavra de Deus, ficam felizes, como na primeira leitura, que o povo fez festa, que o povo se alegrou. Assim também nós, com a palavra do Senhor, devemos nos alegrar, devemos ser cristãos alegres, devemos ser cristãos em saída, né? E Lucas revela, através da leitura do livro do profeta Isaías, que Jesus fez, qual era a missão do Messias: levar a palavra do Senhor e praticar as boas obras, estar do lado daquelas pessoas que sofrem. E o que fez Jesus? Curou os cegos, curou as pessoas que tinham deficiências, acolhia os pecadores e os perdoava. E nós também, não adianta nós rezarmos, né, se a nossa oração não está encarnada com a nossa realidade. Se nós não praticamos as boas obras, a nossa oração é vazia. A palavra de Deus é vazia na nossa vida. Então nós devemos trazer para a nossa vida, praticar estas boas obras, ser solidário com aqueles que sofrem, com as pessoas doentes, com as pessoas idosas hoje, né? Tantas pessoas idosas que sofrem na solidão, mesmo que moram às vezes dentro de uma casa, com 4, 5, 6 pessoas, temos muitas pessoas idosas que sofrem a solidão, porque os filhos, claro, têm as suas famílias, têm a preocupação com o trabalho para manter a sua família, é normal, mas muitas vezes nós nos esquecemos dos nossos idosos. Antes, eu trabalhava de ir para Florianópolis, trabalhava na equipe missionária. Quantas vezes chegamos na casa para visitar idosos, para levar a unção dos enfermos e coisa, pessoas em cadeira de rodas, sozinho dentro de casa, a vizinha que ia abrir a casa para a gente dar a unção para a pessoa, e a pessoa, às vezes, a gente olhava, nem uma jarra e um copo de água em cima da mesa para a pessoa tomar. E a pessoa passava o dia inteiro sozinho dentro de casa, em uma cadeira de rodas. Então vamos ser solidários. Aí a palavra de Deus vai ter valor, aí a nossa oração vai ter um grande valor diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.